Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu assim fiquei um pouco relutante em gravar esse vídeo, mas assim eu acho muito importante, porque eu creio assim que todos nós agora, como seres humanos, a gente meio que se vê no dever de falar sobre um assunto assim tão complexo e tão difícil. Bom, vocês sabem que ao longo da minha vida aqui no canal eu sempre falei muito sobre a questão de transtornos mentais, sobre transtorno antissocial, sobre psicopatia, narcisismo, sobre diversos tipos de crimes. E eu sou uma leitora ávida desse assunto, estudiosa. Estou escrevendo um livro também que tem a ver com transtorno de conduta. E assim, nos últimos dias a gente aí se deparou com uma situação de, digamos assim, um novo tipo de assassino, digamos assim, e surgiu toda uma comoção virtual, nossa, muitas polêmicas de pessoas também recebendo ataques, ataques, ataques virtuais. E isso é muito triste, assim, tudo que tá acontecendo. Nossa, é um absurdo realmente. E eu acho, assim, que essas pessoas têm e devem ser punidas. E isso me lembrou muito um livro agora, que há o filme do Stanley Kubrick. Eu já falei desse livro aqui um tempo atrás, alguns anos atrás, e não custa nada lembrar do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E assim, é um livro que ele ainda é contemporâneo. E assim, eu sou contra qualquer tipo de violência, seja tortura, estupro, qualquer tipo de violência, gente, qualquer tipo, inclusive agressão verbal. Eu creio que não é por aí que a gente vai solucionar as coisas, mas o fato é que o Charlie Kirk estava em um dos espaços que, digamos assim, deveria ser a sede, o berço da civilização, o berço do debate democrático, que era numa universidade e ali nos Estados Unidos, em Utah. E o estado de Utah, ele tem pena de morte. Até hoje ele tem pena de morte. A pessoa pode ser executada, se eu não me engano, por injeção letal. E talvez é essa pena de morte que o assassino desse grande debatedor aí de direita, que era um cristão conservador, pai de família, pai de duas crianças lindas, uma mulher linda, pelo que eu vi na mídia. E assim, é algo muito horrendo. E geralmente, e realmente o que a gente vê em Laranja Mecânica é justamente essa relativização da violência, sabe? De todas as formas, sabe? Porque a partir da violência que fizeram com o Charlie Kirk, já estão fazendo outros tipos de violência na internet, de violências contra outras pessoas, sabe? E isso mexe com o psicológico das outras pessoas, porque as pessoas que estão vendo aquelas palavras, pessoas proferindo aquelas palavras, elas podem tentar fazer um atentado. Então, na minha concepção, realmente, quem tem esse tipo de intenção de fazer um atentado com uma pessoa tão famosa, seja com A ou B, do partido A ou B, mas que seja tão conhecida nacionalmente assim, que queira destruir a vida de uma pessoa dessa forma, realmente deveria ser tratado como terrorista, assim. Bom, eu não sou uma pessoa que sou da área de direito, mas eu estudo o mínimo para que eu possa ter as minhas próprias ideias e defender as minhas próprias teses, sabe, teorias. E assim, é muito triste assim tudo que vem acontecendo, e espero que haja dias melhores, que haja semanas melhores, porque essa semana para mim já deu, essa semana foi muito difícil, muito complicada. E realmente assim, você vê que o cara estava apenas debatendo, sabe? E ele não era aquele extremista, sabe? Eu percebi assim que ele não era um cara assim que queria forçar as pessoas a serem como ele, a pensarem como ele. Inclusive eu vi um vídeo dele debatendo com uma moça abortista, woke, provavelmente uma moça homoafetiva, e
ele ganha na palavra, ele ganha no discurso, assim. A moça foi muito bem também, mas ele ganha no discurso. E aí, no final, ele fala assim, você pode concordar comigo? Ela fala que não. Aí ele fala, então eu vou orar por você. Aí ela fala, não, nunca orem por mim. E aí ela vai embora. E assim, ficou bem assim, marcante, assim, de quanto que a palavra dele realmente era muito contundente. Ele tinha uma forma de defender a ideia dele, a tese dele, de uma forma muito segura e muito calma. E isso realmente, com certeza, fazia com que ele fosse um inimigo daqueles que pensavam contra ele e que não ganhavam nenhum debate com ele, com certeza. E como viram que não ganhavam a partir do debate, então eles queriam destruir a vida dele, já que a gente não pode te destruir através de palavras, vamos destruir tua parte física, que aí acaba com isso de uma vez. Só que para quem é cristão, sabe, né, que morrer pro cristão é lucro. Então, assim, o Charlie Kirk, ele não perdeu nada. Realmente, ele se tornou um mártir aí. E, com certeza, ele vai ser lembrado na história, ou vai ser um ponto aí, a questão da morte dele, de morrer em uma época em que há uma polarização de ideias, de partido democrata e partido liberal, partido conservador e partido multiplural. E tudo isso, gente, é algo que é fruto da mente do ser humano. Tudo isso, toda essa questão é algo que surgiu também na política, na sociedade. Em tempos em que estamos vivendo, de internet, de mundo virtual, em que as coisas chegam muito rápido e que às vezes há pessoas na internet pregando o ódio, pregando o discurso de ódio, mas nós muitas vezes vemos que o ódio ele só é punido por um lado e por outro lado ele não é punido. Então isso acaba com que se perpetue a violência de um lado, e porque aqueles que se dizem que são os sofredores da violência, eles acham que eles são vítimas da sociedade, que eles são inferiores. E justamente esse tipo de mentalidade vem de uma doutrina que faz com que as pessoas se sintam assim, se sintam menosprezadas, se sintam inferiores. E assim, pessoas cristãs, elas não devem se sentir assim. Tipo, pessoas cristãs, tipo, no cristianismo, você é ensinada, eu fui criada no cristianismo. Você é ensinada a amar, a se amar, amar seu corpo como um templo do Espírito Santo, a amar seus valores, a amar sua família, a amar seus filhos, a amar as pessoas. Você é ensinada a isso. E o que a gente vê em certas doutrinas políticas é justamente o contrário, é de que, se você não concorda com o meu pensamento, não concorda com a minha forma de ser, então eu tenho um direito de partir para a violência, eu tenho um direito de te destruir, acabar com a tua vida, simplesmente. E isso não é solução para tudo. E a gente viu que nos últimos anos, as pessoas têm fervilhado, assim, com uma ideia, assim, de que, você tá aqui contra mim, você tá pensando de uma forma, então você é contra mim, então você merece morrer. E não é exatamente por aí que você resolve as coisas. Às vezes a gente tem que deixar também Deus fazer a justiça dele, sabe? Entregar as pessoas para Deus, sabe? Eu acredito muito nisso, que cada um realmente colhe o que planta. E assim, essas pessoas que estão proferindo várias violências na internet já estão colhendo o que plantaram, sabe? O que estão plantando. Então, assim, nunca é demais falar de um livro como esse livro que tem uma capa muito interessante. E que no final, essa cena aqui, no final do filme, da história, esse personagem aqui, que é o personagem principal, o mais violento de todos, ele passa por toda uma situação de um recondicionamento do comportamento dele. Isso é tratado no behaviorismo muito bem.
E ele passa a ser uma marionete, sabe? Ele passa a ser uma espécie de um robô. Ele meio que a polícia, meio que as autoridades tal, torna ele menos humano. E aí é todo aquele questionamento ao longo dessa história sobre até que ponto essas questões de você colocar vários vídeos de violência diante do rosto das pessoas, para elas verem de vários tipos de violência, para elas aprenderem a não fazer aquilo, até que ponto isso realmente é algo positivo, porque eu soube aí que há algumas pessoas presas também que estão passando por isso, justamente por elas pensarem de uma forma diferente, justamente por elas terem agido no calor de um momento e justamente por elas terem sido manipuladas pelas massas, por políticos. Isso é algo muito triste assim também. É algo muito triste e a forma como estão sendo julgados, sabe? E isso não é só para punir aqueles, mas é para mostrar para outras pessoas que pensam daquela forma que, olha, se você fugir da linha, se você não andar na linha, se você falar de outra forma na internet, você pode ser punido dessa forma, você pode ir preso dessa forma. Então isso é muito triste, isso corrói a nossa democracia. Isso corrói a nossa democracia por dentro, assim. Você vê que realmente a Constituição Federal ela está sendo totalmente negligenciada, totalmente rasgada, assim. E isso é muito triste porque o Brasil sempre foi um país que parece que ele anda um para frente e anda cinco para trás. Então a gente realmente não vê, tipo aquela, como a música do Cazuza, que ele falava que em 1987 a tua oficina está cheia de ratos, as tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Transformam o Brasil inteiro porque assim se ganha mais dinheiro. Então eles estão interessados realmente em ganhar mais dinheiro, eles não estão interessados na cura, em acabar com a violência, em acabar com o tráfico humano, com a prostituição infantil. Teve esse debate aí do Felca falando muito da adultização infantil. Eles não estão preocupados em acabar com a violência na escola, contra a professor, contra aluno. Eles estão preocupados em se manter no poder, em garantir um bem rechonchudo salário para eles. Isso é algo muito triste, assim, muito triste, porque parece que nós estamos realmente sendo comandados por ratos, assim, sendo abandonados mesmo. Isso é muito triste, assim, porque parece que o Brasil, ele só anda pra trás, sabe? E quando você vê de perspectiva, você pensa assim, bom, parece que esse país tá andando realmente pra trás. Então é algo muito triste, assim. E daí, toda essa questão de violência que ocorreu lá nos Estados Unidos, mas está sendo muito debatida aqui. Inclusive, pessoas estão correndo aí risco de vida, sim. E a gente, se você pensa diferente, você também tem que tomar muito cuidado. E hoje, mais ainda, tomar mais cuidado ainda com o que você fala, tanto na internet quanto na sua vida normal, que você também corre risco de ser vítima. Então, é muito complicado a época em que estamos vivendo. Bom, então isso foi bom debater ideias, tirar esse momento para falar com vocês sobre isso. É algo assim que estava me sufocando e nunca esqueçam que a comunicação e o diálogo é o que nos torna mais humanos e essa essência nós não podemos perder.